Olá, tudo bem? Sou Jane Souza, professora de Física, e hoje vamos iniciar a nossa aula de trabalho de uma força. Enfim, pessoal, o que é trabalho? Será que trabalho é só aquele emprego? Será que trabalho é o trabalho de casa? Não, né, pessoal? Trabalho de uma força é algo muito maior. Para que exija trabalho, é necessário que a força produza o quê? Um deslocamento. Então, olha só, eu tenho aqui um bloco e apliquei uma força aqui. Vamos dizer que eu puxei esse bloco, formando um ângulo aqui com a horizontal, tá bom? A horizontal forma um ângulo com essa força. Lembrando que essa força é um vetor. Por ser vetor, ela tem módulo, que é o número, a direção e o sentido, tá bom? Então aqui, quando eu apliquei essa força, né, nessa direção aqui, nesse sentido, eu puxei o bloco e ele sofreu o quê? Um deslocamento. Ele andou daqui até aqui. Então isso é uma força, é um trabalho. É necessário que tenha uma força que produza um deslocamento, tá? Temos aqui a nossa formulazinha do trabalho, onde é força vezes a distância vezes o cosseno do ângulo, onde o cosseno é do ângulo que faz com a horizontal, tá bom? A horizontal tá aqui e o ângulo é feito aqui, entre a força aplicada e a horizontal, beleza? Então, aqui é trabalho, é essa letrinha, também pode, em alguns casos, pode estar assim, né? Um trabalho assim, pode estar W também, já vi, tá bom? Até a maioria das vezes está essa letra assim, como trabalho, beleza? E essa aqui também. Então, o trabalho, ele é a força, né? Como eu falei, vezes essa distância, vezes o cosseno aqui do ângulo que a força fez com a horizontal, tá? Assim como o trabalho da força-peso, né? Que eu tenho aqui, vai ser a força, que vai ser o quê? A força-peso, vezes a altura. A altura vai funcionar aqui como o deslocamento, beleza? Aqui é como se fosse, não, aqui é o trabalho da força elástica, beleza? Tem a formulazinha da força elástica, aplicando, a gente tem que o trabalho vale isso aqui. Lembrando, gente, que a unidade aqui no sistema internacional, né? No sistema internacional é o Joule, tá bom? De trabalho. Sistema internacional, só para relembrar rapidinho, é aquele sistema que é padronizado no mundo inteiro, né? Internacionalmente, tá? Seguindo então aqui nosso conceito, né, de trabalho, a gente entra em potência. E o que vem a ser potência? Gente, o trabalho é realizado num certo tempo. E quando a gente mede esse tempo que é efetuado o trabalho, a gente chama de potência. Logo, né, potência vai ser o trabalho sobre o tempo, tá bom? Essa vai ser a fórmula, né? Tá aqui, nossa formulazinha de potência, tá bom? A potência vai ser o trabalho sobre o tempo. Lembrando que a unidade da potência é o watts, também no sistema internacional, que é o sistema padronizado, tá? Prosseguindo, entramos em energia. Aqui a gente vai falar sobre energia mecânica, o princípio da conservação de energia. Gente, quando a gente fala de energia, ela representa a capacidade de relacionar um trabalho. Então, a energia representa a capacidade de relacionar um trabalho. Existem várias formas de energia. Energia solar, por exemplo, energia química, eólica, térmica, muitas formas de energia. Essa que a gente vai estudar agora é energia mecânica e se tratando de princípio da conservação da energia, a gente vai falar sobre energia potencial e energia cinética. Lembrando que a energia potencial ela se divide em gravitacional e elástica. A energia potencial, gente, ela tem a ver com a altura, assim como a energia cinética, ela tem a ver com o movimento, tá? E, como eu falei, a energia mecânica é a soma dessas duas energias, energia potencial mais energia cinética. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma energia potencial, porque eu estou o quê? Numa altura.
aqui embaixo, eu, né, cheguei aqui embaixo, tô só me movimentando. Então, eu tenho uma energia cinética. E aqui, gente, aqui, quando eu tô aqui, ó, no caminho, né, do alto até embaixo, a energia de potencial a cinética. E quando eu tô subindo, energia de cinética a potencial, tá? E quando eu chego aqui em cima, novamente, eu só tenho a energia potencial. Então, aqui eu tenho a soma dessas duas energias e aqui eu também tenho a soma para ser energia mecânica. Aqui, a minha energia mecânica, ela é igual à energia potencial, porque a energia cinética aqui vale 0. E aqui a minha energia cinética é igual à energia mecânica, porque a minha energia potencial vale 0, tá? Então, aqui eu já mostro as fórmulas para vocês. Energia mecânica é a soma dessas duas, né? Energia cinética mais energia potencial. A energia cinética, ela é mv² sobre 2, massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Então, você repara que a energia cinética, ela depende de uma massa e depende de uma velocidade, tá? Assim como a energia potencial, que é essa daqui gravitacional, que é a mais utilizada, a gente também depende de uma massa, só que como a gente está falando de altura, a gente vai depender aqui de uma altura, obviamente, e o que que tem na altura, gente? A gravidade, tá? A aceleração da gravidade. Então, a energia potencial gravitacional, a gente vai precisar da massa, da gravidade e da altura. E a energia potencial elástica, gente? Eu vou ter aqui a energia potencial elástica, a constante, né? A mola, ela tem uma constante. Nessa constante, ela diz o quanto a mola pode ir e voltar, entendeu? Afundar e esticar, vamos dizer assim. E quando a gente afunda ela, a gente tem uma distância aqui que a gente empurrou, né? Que a gente sofreu aqui de deslocamento. Assim como quando a gente puxa, a gente também tem uma distância aqui, tá? Então, essa distância tá aqui e a constante, tá? A distância é o quadrado, porque na fórmula do trabalho, a gente já tem uma distância. Então, essa distância vezes a distância daria a distância ao quadrado. Então, só para deixar mais claro aqui, a unidade no SI também é joule, tá bom? A gente usa um J maiúsculo e energia mecânica é igual a energia cinética mais energia potencial. Assim como o impulso, ele é definido como a força vezes a variação da temperatura, ou seja, impulso depende da força que está sendo aplicada e do tempo que essa força está sendo aplicada. Então, se eu preciso saber o impulso, eu multiplico a força vezes a variação do tempo, tá bom? O quanto essa força foi aplicada, durante quanto tempo que essa força foi aplicada, tá? Assim como a quantidade de movimento depende da massa e de uma velocidade. Se eu tô falando de quantidade de movimento, eu realmente preciso de uma velocidade e eu preciso também da massa, porque, né, a massa vai determinar a quantidade de movimento que vai ter, vai auxiliar na determinação da quantidade de movimento, porque ela tem que se multiplicar com a velocidade. Já já eu vou dar exemplos de tudo isso que a gente está vendo, tá bom? Então, vamos para a próxima. Gravitação universal. O que é a gravitação universal? É o estudo dos astros, puramente científico, tá? Bom, gente, Newton, ele disse, né, que todos os corpos se atraem, todos os corpos atraem uns aos outros, sendo que só para a gente conseguir ver esse efeito, sentir esse efeito de atração, precisa-se que um corpo seja muito maior do que o outro,
Assim que acontece no Sol, né, em relação à Terra. A massa do Sol ela é muito maior do que a massa da Terra. Agora a gente vai falar sobre as leis de Kepler, que são aplicadas em qualquer corpo que gravita em torno de outro bem maior, né? Assim como na tela anterior. Aplicam-se aos satélites naturais e artificiais. Então, quer dizer que para acontecer, tem que ter dois corpos, um bem maior que o outro, tá? A primeira lei diz que os planetas descrevem, né? Eles vão em órbita elípticas, né? Que não é redondo, é assim, né? Em ordem elíptica. Tendo esses dois focos aqui, sem ser no centro, tá vendo? E o Sol, ele fica exatamente em um desses focos. Ele não fica no centro, não é um círculo. São órbitas elípticas. A segunda lei, como está mostrando na figura, né? Num determinado tempo, ele descreve áreas iguais, ou seja, essa área daqui é igual a essa no mesmo tempo. Então, aqui a primeira lei diz que o Sol, né, fica em um dos focos, e a segunda diz que a área aqui, em intervalos de tempos iguais, são iguais também, as áreas. E, por fim, a terceira lei de Kepler, que fala exatamente sobre esta fórmula aqui. Ó, os quadrados dos períodos, aqui o período tá aqui, o A e o B, né? Por exemplo, aqui de um planeta e de outro planeta. Dos períodos de translação dos planetas são proporcionais aos cubos dos raios de suas órbitas. Então, aqui, ó, o raio de A, o raio de B e ao cubo, né? Então, o quadrado aqui dos períodos sobre o cubo dos raios. Essa é a terceira lei de Kepler. E aqui, por fim, a lei da gravitação universal de Newton, né, que foi a primeira parte lá que eu disse, que todos os corpos se atraem. É conhecida como a quarta lei de Newton. Sendo assim, essa fórmula aqui é utilizada para acharmos essa força de atração entre os corpos, onde G, né, esse G daqui, é a constante gravitacional universal, tá? Esse M é a massa do corpo 1, massa do corpo 2 e uma distância entre os corpos, a distância D entre os corpos. E essa constante tem esse valor aqui aproximado, tá? 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Então, temos aí mais essa formulazinha, né, da força igual a G, M1 vezes M2, dividido pela distância ao quadrado. Próxima parte da nossa matéria é a hidrostática, é o estudo dos fluidos, substância que se escoam facilmente, líquidos e gases. Agora a gente vai estudar sobre os líquidos e gases. Os sólidos não entram, né, nessa parte porque os sólidos não se escoam facilmente, tá bom? Então, para iniciar aí, a gente vai falar de massa específica. O que vem a ser massa específica? A massa específica de uma substância é a massa dessa substância dividido pelo volume dessa substância, tá bom? Então, essa divisão de massa dividido por volume, né, de massa por volume, eu vou achar a minha massa específica. Nesse caso aqui, eu tenho que a pressão, né? Porque quando falamos de fluidos, a gente fala de pressão, a gente fala de algumas novas grandezas, né? A gente vai falar de força aqui e a gente vai falar de área. Então, a pressão, ela é igual a força dividido pela área. Ah, e as unidades, né? Aqui, a unidade da massa específica
é quilograma por metro cúbico e a unidade de pressão aqui vai ser em pascal, podendo também ser utilizada em ATM, porque ATM é o que mais utilizamos aqui. Pascal é no SI, tá? É como se fosse quilômetros por hora, lembra de velocidade? E metros por segundo. Aqui a gente meio que não tem noção quanto vale metros por segundo quando um carro passa. Agora, você não sabe se um carro passa... o carro passou rapidão a 100 metros por segundo, 100 quilômetros por hora. Você já não tem essa noção? Então, aqui no Brasil, a gente utiliza ATM, tá? É assim como a temperatura também. Em outros lugares, né, a temperatura, por exemplo, no SI é Kelvin. E aqui a gente utiliza a maior parte em graus Celsius. Então, quando fala assim, a temperatura está a 25 graus Celsius, você consegue identificar que o tempo está fresco. Mas quando fala assim, a temperatura está a 300 Kelvin. 300 Kelvin é 27 graus Celsius. Quer dizer, o tempo também está fresco. Só que 300 Kelvin a gente não consegue assimilar rapidamente. Então, é a mesma coisa que pressão. Aqui a gente tem o hábito de usar ATM, tá bom? Mas no sistema internacional é Pascal. E aqui é a diferença aqui, né? A transformação aqui de um ATM é igual a 10 elevado a 5 Pascal. Bom, o teorema fundamental da hidrostática, ele diz referente a uma certa altura. Digamos que eu tenho aqui uma altura que ele chegou até aqui. Ele foi medido aqui a pressão aqui e foi medido a pressão no ponto P, tá? Esse P aqui tá aqui, né, no final do líquido, e esse Pzinho tá aqui dentro. E tem essa distância, essa variação daqui da altura entre os pontos. E aí eu tenho que P, né, esse P daqui, ele é igual a esse P daqui, que é a pressão, tá, gente? Mais a massa específica do líquido, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura aqui, né, a distância entre o ponto P e o ponto P ATM, que ele chamou aqui. Ou, em alguns lugares, também dão essa fórmula assim, que é a mesma coisa, né, P vezes P ATM, ou PAV menos PB, igual a massa específica vezes G vezes H. Tá? Então, também pode ser assim. Porque se eu pegar esse P daqui, que tá positivo, e passar para cá, ele vai ficar negativo. Então, vai ficar que a diferença das duas pressões aqui, ó, a diferença dessas pressões, da pressão 1 aqui e a pressão 2, vai ser a massa específica vezes a gravidade vezes essa altura que as separam. Vamos falar aqui sobre o princípio de Pascal. O que significa isso? Bom, esse princípio de Pascal, ele é uma prensa hidráulica. O que acontece? São dois aqui recipientes, né, cilíndricos, de diâmetros diferentes. Tá vendo que esse aqui é menorzinho, esse aqui é maior. E são ligados aqui por uma base. Sobre o líquido, são colocados aqui, ó, dois êmbolos aqui, de área, né, esse menor e esse maior, de acordo aqui com cada cilindro. Então, vamos pensar, quando eu aplico uma força aqui, no êmbolo 1, né, aqui nessa parte, o líquido fica sujeito a uma pressão P1. E aí se transmite para cá, e a pressão daqui acaba sendo a mesma pressão daqui. Ou seja, P1 igual a P2, né? Vou botar aqui. P1 aqui, a pressão 1, é igual a pressão 2. Sendo assim, a gente tem esta fórmula, porque pressão é igual a força dividido pela área. Então, aqui, força dividido, vou botar aqui, depois chegando aqui, força 1 dividido pela área 1, igual a força 2 dividido pela área 2. Aqui, nesse caso, ele pegou a força 1 e jogou para cá, pegou a área 2 e jogou para cá, tá vendo? Multiplicou aqui em cruz. O A2 veio para cá, ficou aqui, ó. E o A1 embaixo, o A1 embaixo. F2 ficou embaixo e F1 ficou embaixo e F2 em cima. F2 em cima, F1 embaixo.
tá? Então, aqui, dessa fórmula, sai esta aqui. Beleza? Assim também, o trabalho, que a gente também pode chamar dessa letrinha, né? Lembra que eu falei? 1 fica sendo igual ao trabalho 2. Isso significa que F1, D1, que é o trabalho 1, é igual a F2, D2, que é o trabalho 2. Lembra que trabalho é força vezes a distância? Então, ficaria nesse formato também. Vindo agora para o princípio de Arquimedes, falando de empuxo. Gente, empuxo é uma força de sustentação que o fluido exerce sobre o corpo, né? O corpo que faz o corpo flutuar, vamos dizer assim. Esse princípio é o princípio de Arquimedes e a gente chama de empuxo. Então, a fórmula aqui do empuxo, vou colocar aqui. Onde é o empuxo, o Mi, né, nessa parte é a massa específica, V, o volume, né, deslocado, porque quando existe o empuxo, existe um deslocamento de volume aí, e G é a gravidade, né, que a gente já sabe. Quando, por exemplo, a gente pega algum objeto que dentro da água ele fica, né, entre aspas, bem mais leve do que fora da água. Por exemplo, dentro da água você às vezes consegue pegar uma outra pessoa que fora da água você não consiga. Por que que acontece isso? Porque o empuxo, ele né, joga a pessoa, vamos dar um exemplo assim, ele joga um pouco para cima, ele faz com que esse corpo flutue, né? Então, ele fica mais leve do que num peso normal, aqui na gravidade normal sem água. Então, o empuxo, ele ajuda nessa sustentação, tá bom? Sendo assim, se dá uma outra fórmula aqui, que é o peso aparente. Peraí, deixa eu apagar para fazer melhor aqui. O peso aparente é igual ao peso real, né? Menos o empuxo. Tá bom? Então, o peso aparente é o peso real menos o empuxo. Por isso é que os objetos, né, quando tá na água, eles aparentam ser mais leves do que fora da água, por conta do empuxo. Então, aqui, finalizamos nossa aula 1, nossa aula de trabalho, de empuxo, gravitação, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, façam os exercícios e aguardo a entrega, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus.